Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Estamos em condições de iniciar a nossa reunião ordinária da Comissão de Agricultura e Pescas, que, como sabem, hoje se divide em 3 partes. Uma primeira parte a iniciar já com a audição do Sr. Secretário de Estado da Conservação da Natureza e Florestas, a quem cumprimento a disponibilidade e a participação, o engenheiro João Paulo Catarino, e vem a requerimento do Grupo Parlamentar do PS sobre a população do javali em Portugal, para a apresentação do estudo que tem vindo a ser focado aqui nesta Comissão e que está elaborado e já foi apresentado publicamente e já foi entregue nos serviços da Comissão e já foi distribuído por Vossas Excelências assim que deu entrada nos serviços desta Comissão. Uma segunda parte, com início às 10 horas, para a audição regimental do Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática. E depois uma terceira parte para tratar dos assuntos desta Comissão. Como a reunião vai ser longa, vamos ter que ser disciplinados no tempo, não esquecendo que temos também plenário às 15 horas, onde também muitos de nós têm intervenção, dado que o tema inicial ser sobre as questões da água. Por isso, sem mais demoras, agradecendo a disponibilidade do Sr. Secretário de Estado na prontidão e na celeridade da apresentação deste estudo, dou a palavra ao Sr. Secretário de Estado, engenheiro João Paulo Catarino, para apresentar a esta Comissão, já sabe, nos termos da nossa grelha, tem entre 10 a 15 minutos para apresentar o estudo. Tem a palavra, Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Peço desculpa. O Sr. Deputado Norberto Patinho para apresentar o requerimento e depois sim o Sr. Secretário de Estado ter a palavra. Os Srs. Deputados deviam estar mais atentos e não deixar o Presidente cometer a gafe. Obrigado, Sr. Presidente. Um cumprimento especial e agradecimento ao Sr. Secretário de Estado pela sua disponibilidade para estar aqui connosco e o meu pedido de desculpas por lhe estar a interromper o seu início da apresentação. É hoje dado factual que a população de javali está disseminada por todo o território continental de Portugal, com forte expansão em várias zonas do país. Culturas destruídas, acidentes rodoviários, avistamentos dentro de povoações acontecem cada vez com mais frequência. O número crescente dos avistamentos, o aumento dos pedidos de correção de densidades e o consequente aumento de exemplares caçados ao longo dos últimos anos permite inferir que o número de javalis existentes em Portugal tem vindo a aumentar, criando condições para que as situações da ocorrência de prejuízos tenham vindo a aumentar. Face à percepção de forte aumento da população e à necessidade de dados científicos que permitam basear eventuais medidas de controle de densidade, a área governativa competente, nomeadamente a Secretaria de Estado, que o Sr. Secretário de Estado lidera, tem promovido a realização de estudos e aprofundamento do conhecimento sobre a população do javali em Portugal. Os prejuízos relatados pelos agricultores têm vindo a aumentar consideravelmente nos últimos anos, razão pela qual importa perceber a estratégia traçada para controle de densidade e para a minimização dos riscos da ocorrência de prejuízos na agricultura. Embora ainda sem casos registrados na Península Ibérica, o ressurgimento da peste suína africana na Europa é uma preocupação em Portugal devido ao impacto catastrófico que teria na suinicultura. Tendo conhecimento da realização de um estudo pela Universidade de Aveiro que vem responder às necessidades de qualquer medida para controlar efetivos populacionais de javali dever ter como base a informação científica, considerou o Grupo Parlamentar do Partido Socialista ser da maior importância solicitar a presença do Sr. Secretário de Estado de Conservação da Natureza e Florestas nesta Comissão Parlamentar, para nos dar mais informação sobre o estudo levado a cabo pela Universidade de Aveiro e aquilo que considerar pertinente e importante sobre esta matéria. Coincidência foi o facto de, no dia em que apresentámos o requerimento, recebermos também aqui na Comissão o convite para estarmos presentes na sessão de apresentação, facto que vem dar mais força e pertinência a esta audição, dado que poderemos ouvir de viva voz do Sr. Secretário de Estado aquilo que considero importante. Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora sim a palavra ao Sr. Secretário de Estado, engenheiro João Paulo Catarino, Secretário de Estado da Conservação da Natureza e Florestas. Tem a palavra, Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O Plano Estratégico
e da ação do javali em Portugal constitui-se como um importante referencial, não apenas na gestão e conhecimento das populações de javali, mas também na gestão das populações cinegéticas. Este trabalho vem colmatar uma lacuna existente em termos de conhecimento da dinâmica das populações de javali e a sua implementação será um relevante instrumento para a valorização desta espécie, especialmente tendo em conta o desafio ecológicos e sanitários emergentes, como disse já o Sr. Deputado. Os dados apresentados no plano, assim como as evidências do crescente impacto do javali nas atividades humanas, concluem que o território nacional continental apresenta uma população de javali sobreabundante. O estudo aponta uma estimativa de 277 mil, à volta de 277 mil javalis em Portugal continental, podendo este valor variar entre os 163 mil e os 391 mil animais. E que essa maior abundância é particularmente relevante em áreas periurbanas e em áreas ocupadas por culturas agrícolas. Esta situação é explicada pela maior disponibilidade de recursos alimentares existentes nestes territórios, repercutindo-se no aumento do número de crias por fêmea fértil, no aumento da percentagem de fêmeas gestantes e um incremento na taxa de sobrevivência dos listados e juvenis, o que se traduz no indesejável aumento da população de javali. Assim, a diminuição da alimentação suplementar, quer em espaços urbanos e periurbanos, quer a disponibilizada durante o período venatório, são algumas das medidas a considerar para se reverter a tendência crescente das populações de javali, isto, obviamente, segundo o estudo. As conclusões do relatório apontam para uma taxa de extração média anual de 10%, considerando os seus autores que esta será insuficiente para controlar a população de javalis e os seus impactos. A proposta indica que, num espaço de 5 a 10 anos, se deverá incrementar esta taxa de extração em mais 10 a 20% face ao cenário atual, com as reavaliações regulares. Como forma de reverter a tendência de crescimento das populações de javali, tendo em vista a compatibilização da sua presença com um contexto ecológico, sanitário e socioeconómico envolvente, o documento sugere também uma combinação de diferentes abordagens, desde a limitação temporal do período de disponibilização alimentar em cevadouro, ao aumento da taxa de extração anual, à extração de classes etárias e sexos específicos e à aplicação de um maior esforço do primeiro trimestre do período venatório da caça. Uma das dimensões estudadas pelo plano diz respeito também à análise dos acidentes rodoviários. Neste capítulo concluiu-se que as áreas caracterizadas por uma área florestal significativa são importantes para a adoção de medidas de mitigação destes acidentes. Naturalmente que o Governo analisou este plano estratégico e vê com preocupação a expansão das populações de javali, especialmente em áreas urbanas e periurbanas, em um fenómeno novo, bem como pelos danos que estas populações provocam em culturas agrícolas e florestais. O estudo vem demonstrar que as soluções a preconizar têm de ser desenvolvidas em diversas dimensões e também intensificadas em determinadas áreas mais sensíveis. As propostas apresentadas no estudo vão ser analisadas pelo CNF, tendo em vista a sua operacionalização. Um dos aspectos que o documento destaca diz respeito à importância da atividade cinegética sustentável como forma de controle das populações de javali. Tendo por base este contexto, gostaria de acrescentar que se encontra em estudo uma revisão a determinadas normas do Decreto-Lei que regulamenta a atividade cinegética. Estas alterações decorrem fundamentalmente da necessidade de se cumprir a regulamentação comunitária que proíbe a utilização de munições com chumbo nas zonas úmidas e procede ao respectivo quadro sancionatório. No elenco de alterações que ainda se encontram em apreciação, há uma que posso eventualmente destacar, que trata-se do alargamento do período de caça ao javali pelo processo de espera para todos os dias e não apenas para o período de lua cheia, como é atualmente possível. Naturalmente que esta medida poderá ser complementada por outras que vão desde investimentos na proteção de áreas agrícolas e florestais ou, por exemplo, para ver que os danos provocados em culturas agrícolas sejam considerados para efeitos seguros de colheita. Esta última medida já naturalmente terá de ser discutida com a tutela da agricultura e também com a Comissão Europeia. Com a tutela da agricultura já, obviamente, estamos a trabalhar nesse sentido, com a Comissão Europeia muito proximamente o faremos também. Por fim, gostaria de acrescentar que irá ser lançado um novo aviso das candidaturas no valor de 2 milhões de euros do PDR, previsto para este mês, com vista à melhoria do ordenamento dos recursos cinegéticos movidos pelas entidades gestoras das zonas de caça, à semelhança do que temos vindo a fazer, nomeadamente há 2 anos atrás abrimos com um aviso do PDR por 4 milhões de euros, em que as entidades gestoras das zonas de caça se puderam candidatar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Obrigado também pela rigor e disciplina do tempo. Vamos então iniciar esta apreciação, dando a palavra ao Sr. Deputado Norberto Patinho, deputado do Grupo Parlamentar Requerente. Tem a palavra, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. Saudar novamente o Sr. Secretário de Estado, cumprimentar as senhoras e os senhores deputados
Quem vive no interior tem perfeita consciência dos problemas causados pelos javalis. O javali é uma espécie resiliente, oportunista e omnívora que não despreza as várias fontes alimentares que tem ao seu dispor, sejam elas de origem animal ou de origem vegetal. Adapta-se muito facilmente a novos ambientes e reproduz-se rapidamente. Uma fêmea pode chegar a ter 3 ninhadas em 2 anos, com 4 a 5 crias de cada vez. Não tendo praticamente predadores naturais, é normal que a sua população aumente ano após ano. Embora não existindo dados de censo relativamente ao número de javalis existentes em Portugal, os resultados de exploração enviados pelas zonas de caça ou ICNF confirmam a existência desta espécie em quase todo o território nacional. Ao longo dos últimos anos tem-se verificado um aumento constante do número de javalis caçados em Portugal, o que nos permite inferir que, efetivamente, o número de javalis existente no nosso país tem vindo a aumentar, criando condições para que as situações de ocorrência de prejuízos tenham aumentado. Face ao aumento dos prejuízos relatados pelos agricultores, o ICNF tem vindo a publicar editais de correção extraordinária de javalis e, tendo em consideração os dados enviados pelos requerentes, verifica-se que nos últimos anos o número de javalis abatidos tem vindo a aumentar. Todos os indicadores apontam, pois, para o aumento da população de javalis em número e distribuição pelo território nacional. No entanto, esta tendência necessita de uma base técnico-científica sólida que atualize o conhecimento sobre a ecologia e demografia do javali em Portugal, permitindo tomar as medidas mais adequadas em cada momento. O javali é um expressivo problema económico, social e, por vezes, ecológico e sanitário. Esta adjetivação carece de um estudo à escala nacional rigoroso que permita lançar as bases objetivas para a sua mitigação. A recente evolução da peste suína africana na Europa, associada à importância económica e social da suinicultura e ao facto do javali ser considerado um dos mais importantes reservatórios de doenças infectocontagiosas, consubstanciam a necessidade de um estudo detalhado sobre o javali em Portugal. Esteve muito bem o Governo quando apostou na realização de um estudo sobre o javali em Portugal. E foi com grande satisfação que estive presente em Évora na apresentação pelos investigadores da Universidade de Aveiro do Plano Estratégico e da Ação do Javali numa sessão presidida por Vossa Excelência, Sr. Secretário de Estado. Pela leitura dos elementos já disponíveis, as conclusões do estudo aproximam-se muito da percepção que tínhamos dentro do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Fica agora comprovada a sobrepopulação de javalis, que se estima entre os 300 e os 400 mil exemplares, e é evidente a necessidade de reduzir o número de animais para mitigar prejuízos na agricultura, a ocorrência de acidentes rodoviários e os riscos para a saúde pública. Temos agora a confirmação que existe em Portugal um número anormalmente alto de javalis nos territórios rurais e nas zonas periurbanas, com maior densidade no Alentejo, na beira interior e em Trás-os-Montes. Com o estudo confirma-se que a taxa de crescimento desta população é muito elevada, confirmando-se também a necessidade de reduzir. Conclui o estudo que a caça é o processo mais eficaz e disseminado para controle das populações de javali. O esforço necessário para reduzir a população de javalis deve envolver também agricultores e organizações do sector da caça que, com satisfação, constatei estarem presentes na sessão em Évora. Agricultores e caçadores que, considerando positivas as medidas adicionais que, entretanto, têm vindo a ser implementadas pelo ICNF, entendem-nas como insuficientes, pois não reduzem a população, apenas atenuando o problema, evitando que cresça de forma abrupta. Sr. Secretário de Estado, quero felicitá-lo pela concretização deste estudo inédito em Portugal e com o qual passamos a estar entre os países que têm mais informação sobre o javali e com condições para tomar as melhores decisões. Será certamente um valioso instrumento para a definição de planos e estratégias para a gestão sustentável e para a mitigação dos potenciais impactos negativos causados pela presença do javali. Sr. Secretário de Estado, a questão dos prejuízos causados por espécies cinegéticas, em especial à agricultura, encontra-se regulamentada, sendo, desde 1986, da responsabilidade das zonas de caça associativas a compensação pelos danos causados pelos javalis. No entanto, o aumento dos incidentes faz com que estas não tenham capacidade de resposta, deixando os agricultores sem as devidas indenizações.
Perspectivam, Sr. Secretário de Estado, algumas medidas que possam vir a ressarcir os agricultores pelos prejuízos causados pelos javalis e para que estes possam proteger as culturas agrícolas dos ataques dessa espécie? Estimando-se a população de javalis entre os 300 e 400 mil exemplares, com uma taxa de crescimento muito grande e apontando o estudo para a necessidade de reduzir essa população, pergunto-lhe, Sr. Secretário de Estado, que pensa o Governo fazer para reduzir o número de javalis? Sobressai no estudo o papel relevante atribuído à caça no controle da população de javalis. No entanto, constata-se também no mesmo estudo uma diminuição do número de caçadores e o seu envelhecimento em contraponto com o expectável aumento da população de javalis. Afirma-se que a caça, nos moldes atuais, nomeadamente a caça de índole recreativa, não parece ser suficiente para controlar a população de javalis e que o sector cinegético tem de se reinventar. Pergunto-lhe, por último, Sr. Secretário de Estado, se existem algumas medidas pensadas para apoiar entidades gestoras de zonas de caça. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Norberto Patinho. Dou então agora a palavra ao Sr. Deputado João Marques, que já fez indicação à mesa que vai dividir o tempo com a Sra. Deputada Fátima Ramos. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Confesso que não percebi muito bem toda a intervenção. Muito obrigado, Sr. Presidente, e cumprimentar naturalmente o Sr. Secretário de Estado, e confesso que não percebi muito bem a intervenção do Sr. Secretário de Estado, porque o som nesta sala é terrível. Eu tento aqui aproximar-me do micro para ver se me consigo fazer ouvir, ou melhor, fazer perceber, porque ouvimos, mas não conseguimos perceber bem, aliás, nem consegui perceber também muito bem a intervenção do colega Norberto Patinho. A minha intervenção vai cingir-se essencialmente no documento... Não conseguiu ouvir muito bem, porque o conteúdo não o ouviu, não é? Muito obrigado, Sr. Presidente. Vai cingir-se essencialmente ao documento e deixo depois outras considerações para a colega Fátima Ramos. E começo por, de alguma forma, me congratular com a apresentação deste plano estratégico para controle do javali, até porque o Partido Social Democrata, ao longo dos anos, tem chamado a atenção para este problema, portanto, que causa, de facto, grandes problemas aos nossos agricultores. Diria mesmo que desde 2019 que temos apresentado requerimentos ao Governo e, lamentavelmente, a resposta era quase sempre a mesma. Era passagem de responsabilidades de um lado para o outro. Dou-lhe os parabéns, Sr. Secretário de Estado, porque finalmente, portanto, temos pelo menos uma ideia, uma linha mestra, um plano para resolver uma situação que há muito tempo se arrasta. Mas não há bela sem senão, Sr. Secretário de Estado. Também lamentamos que, por um lado, elogiamos a rapidez com que o senhor veio a esta Comissão a requerimento do Partido Socialista, depois, ou dias depois da apresentação do plano pelo Sr. Ministro. Mas, por outro lado, também lamentamos que o documento nos chegue meia hora antes, melhor, 25 minutos antes desta audição. Portanto, sem termos tempo para o analisar convenientemente, e eu, confesso, limitei-me, portanto, a fazer uma análise, digamos, rápida do documento e com base naquilo que apareceu nas redes sociais e naquilo que apareceu, portanto, na comunicação social. E mesmo podendo cometer alguns erros, não me vou eximir de tecer algumas considerações sobre o documento, confessando desde já que não houve tempo para o analisar convenientemente, o que de facto lamentamos e esperamos que em próximas oportunidades e noutras situações isto não volta a acontecer. Portanto, estava a dizer que esta estratégia tem, de facto, pontos positivos, porque, em primeiro lugar, deixa claro que há uma elevadíssima população de javali que é exagerada e reconhece que tem que ser controlada, tal como o PSD tinha apontado, contrariamente a outras forças partidárias, tinha apontado nos últimos tempos. Portanto, os prejuízos causados na agricultura e na silvicultura assim o exigem, não é? E, naturalmente, também as doenças que eventualmente podem transmitir também o exigem.
Mas deixe-me dizer-lhe, Sr. Secretário de Estado, por aquilo que percebi, algumas das amostragens em que se baseou este estudo não têm o devido rigor científico. E falo concretamente, por exemplo, naquela que foi realizada na Tapada de Mafra, penso que não me engano, portanto é uma propriedade vedada, portanto cujos resultados nessa amostragem, nessa análise, deixa algumas dúvidas quanto ao seu rigor científico, é a nossa opinião. Depois, é positivo o estudo porque evidencia o papel da caça para a diminuição da população do javali. Portanto, não se diaboliza a caça como tradicionalmente tem sido uso e abuso nesta casa, portanto, e reconhece de facto o papel da caça e dos caçadores na diminuição da população. Depois, um aspecto negativo, que é o facto de, proibindo a alimentação artificial dos javalis, inibe-se a possibilidade de fazer um método, digamos, de caça, que é a caça por espera e que tem sido, de facto, muito eficaz no controle da população. Portanto, parece-me que esta proibição deve ser retirada desta estratégia para permitir este tipo de caça. Depois, também concentrar as montarias em outubro e dezembro faz com que coincidam com o período de caça menor. Portanto, os caçadores nessa altura estão, digamos, ocupados com outras lides e com certeza que não estarão tão dispostos, tão disponíveis para realizar as montarias. Portanto, é um erro, em nossa opinião, concentrá-las todas neste período do ano. Portanto, as montarias devem acontecer durante a totalidade do ano. Depois também há aqui uma ideia que aponta para o afastamento da agricultura da floresta. Eu não percebi muito bem, sinceramente, o que é que se pretende com isto, porque parece-me que o facto de se pensar em afastar a agricultura da floresta não contribui em nada, portanto, vou-te deixar, é quase, não tens tempo. E o erro, digamos assim, mais crasso, em nossa opinião, é a questão da profissionalização dos caçadores. Portanto, também gostaríamos de perceber quem é que são estes profissionais da caça, quem é que são e quanto é que isso vai custar ao Estado. E, por fim, um lamento é dizer que, mais uma vez, à semelhança de outras situações, os principais interessados não foram ouvidos, portanto, as associações setoriais, quer da agricultura, quer da silvicultura, quer os caçadores, parece-me, ou pelo menos é essa a notícia que nos chegou, que não foram ouvidos na elaboração deste documento. Muito obrigado. Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Fátima Ramos. Cumprimento o Sr. Presidente, o Sr. Secretário de Estado. Em complemento daquilo que foi dito pelo meu colega, dizer o seguinte. Em primeiro lugar, os agricultores gostam que sejam preservadas as espécies. E é importante que as espécies sejam preservadas. Os agricultores não gostam de destruir por destruir. Agora, os agricultores vivem um período extremamente complicado. Por um lado, foi o aumento de custos de produção, por outro lado, veem os seus produtos serem vendidos por preços muito reduzidos nos mercados, face àquilo que lhes custa e que lhes é pago, e são, de facto, uma classe que precisa de ajuda. Quando eu digo os agricultores, digo também que se dedica à atividade florestal e, por isso, defendo uma floresta mais ordenada. Este estudo fala de algumas medidas, nomeadamente da questão da caça. Agora, o que eu gostava de saber era, para além dessas medidas, o Sr. Secretário de Estado aflorou, mas eu gostava de fundamentar mais, isto é, quem paga os prejuízos aos agricultores. Porque se existem, de facto, apoios para as vedações, mas, para além disso, como é que eles são compensados? Quais são os mecanismos que vão existir para o pagamento dos prejuízos, se vão existir fundos de compensação, semelhantes, por exemplo, aos que existem em França, ou outro tipo de apoios. Porque, Sr. Secretário de Estado, e o senhor conhece bem a realidade, a agricultura e a floresta são extremamente importantes para a coesão territorial, para a produtividade do nosso país, para a preservação do ambiente. Agora, as pessoas que se dedicam a esta atividade têm que ter o rendimento que lhes permita viver. E, infelizmente, nos últimos anos, tem existido uma enorme quebra no seu poder de compra. E por isso tem que haver aqui uma mudança em termos de políticas públicas, no sentido de mostrar a estas pessoas que as valorizam, que as estimam e que de facto querem que elas continuem a produzir, porque são fundamentais para o país. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então a palavra o Sr. Deputado Pedro Frazão, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, Sr. Secretário de Estado João Paulo Catarino, da Conservação da Natureza, muito obrigado por ter tão celeremente aceito o convite para vir a esta Comissão. Realmente é extraordinário como alguns requerimentos para membros do Governo, quando vêm da bancada que o apoio, são celeramente admitidos e rapidamente existe agenda para vir cá, ao contrariamente ao que acontece com alguns outros requerimentos de outras bancadas e que a disponibilidade vai sempre sendo bastante limitada. De todo modo, muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. O Chega tem vindo a falar sobre este assunto há muito, muito tempo. Sr. Secretário de Estado, como sabe muito bem, que eu sei que é atento ao que se passa aqui também nesta 7ª Comissão de Agricultura e Pescas, e, portanto, já há vários anos que tanto o Chega como os agricultores vêm falando sobre este assunto. Aliás, o Sr. Secretário de Estado, que tutela o SNF, sabe muito bem que mesmo podemos nos reportar até 2019, para sabermos que logo em agosto de 2019 deram entrada no SNF vários pedidos de correção da densidade de população desta espécie, que vinha com um consequente pedido de abate exatamente nas zonas de caça, porque existia uma percepção e uma evidência nos terrenos e nos terrenos agrícolas, nomeadamente, de que, de facto, o aumento desta população era muito expressivo. Isto porque devastavam as searas, devastavam as culturas e apresentavam-se também muitos avistamentos e até alguns, nessa altura, em 2019, começaram por aparecer alguns acidentes rodoviários que foram sendo cada vez mais expressivos e muitas vezes até pondo em perigo as vidas humanas. E, portanto, só agora, em junho de 2023, é que o Partido Socialista veio atrás do Chega. É verdade, Sr. Secretário de Estado. O Governo e o Partido Socialista vieram atrás do Chega porque o Chega, em janeiro deste ano, apresentou um projeto de resolução nesta Assembleia da República, que, aliás, foi lido com muita atenção pela bancada do Partido Socialista, mas que depois votou contra. Com certeza terá passado esse documento ao Governo para fazer o plano que agora nos apresenta. Está-se a rir, Sr. Secretário de Estado. É verdade, sabe porquê? Porque, olha, nas medidas resolutivas tem uma ótima exposição de motivos, que o Sr. Secretário de Estado com certeza já leu, mas na parte resolutiva dizia: apresenta até ao final de 2023 um levantamento atualizado da evolução populacional de javalis em Portugal, que o Governo cumpriu. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. No ponto 2 disse: reúna as entidades representativas do setor agrícola e cinegética, recolhendo os seus testemunhos quanto às maiores preocupações verificadas e sugestões das soluções para este problema. Bom, isto não terá sido ainda muito bem cumprido, porque, de facto, as associações agrícolas e cinegéticas dizem-nos que ainda não foram absolutamente ouvidas, mas convido a também cumprir este ponto. No terceiro ponto, nós pedíamos ao Governo que elaborasse o levantamento de um plano de medidas de intervenção conjuntas para que no setor agrícola e no setor cinegético se procedesse à correção extraordinária da densidade de javalis em território nacional. Ora, foi exatamente isto que o Sr. Secretário de Estado foi apresentar em Évora com muita pompa e circunstância e, portanto, apesar de o Partido Socialista chumbar as nossas propostas aqui na Assembleia da República, é com muito gáudio que vejo que tomam boa nota delas e as passam ao Governo. Depois, falar sobre, e portanto a minha primeira pergunta é se de facto este projeto de resolução do Chega serviu de inspiração ao Governo para 6 meses depois do nosso projeto de resolução ser apresentado, vir então tomar medidas exatamente neste sentido e encaixando perfeitamente o nosso projeto de resolução. A segunda pergunta é porquê o secretismo em torno deste estudo da Universidade de Aveiro, Sr. Secretário de Estado? É porque quando este projeto de resolução foi discutido aqui nesta Comissão, neste Parlamento, a bancada do PS chumbou o pedido do Partido Chega para pedir esse estudo à Universidade de Aveiro e à tutela. Bom, nós perante esse chumbo tomámos mão das nossas medidas parlamentares que estão ao nosso dispor e fizemos uma pergunta. Fizemos uma pergunta ao Ministério da Agricultura, para saber onde é que estava este estudo. Ora, espantosamente, o Ministério da Agricultura disse que não tinha esse estudo, que esse estudo não era da sua tutela. Como se o Parlamento pedisse ao Governo e o Governo não respondesse como um todo. E isto, aliás, ainda denota que o Sr. Secretário de Estado, a sua tutela, não conversa de facto com a Agricultura, porque parece que a Agricultura, nós fizemos uma pergunta parlamentar e a Sra. Ministra da Agricultura e da Alimentação disse-nos que não tinha o estudo. E, portanto, é muito grave que no Ministério da Alimentação não esteja este estudo.
talvez esteja num computador perdido de qualquer assessor parecido com o Sr. Assessor Frederico, que também terá um computador onde só existe um estudo, o estudo sobre a TAP só existe nesse computador, e portanto gostava de lhe responder porque é que a sua tutela não partilha também estes estudos com a agricultura e a alimentação para que nos possa responder sobre este assunto. Depois também sobre o problema sanitário. O javali representa um verdadeiro perigo sanitário. O javali pode pôr em causa uma grande parte da exportação da indústria das carnes em Portugal e, portanto, a peste suína africana tem também um pendor, há uma espada de Damócles sobre o setor da carne que se chama peste suína africana e gostava de saber como é que neste plano se encaixa esse controle sanitário e se a Direção-Geral da Alimentação e Veterinária está a ser tida em conta neste plano, nomeadamente com a capacitação de inspectores sanitários para irem analisar estas carcaças que vão ser em muito maior número do que foram até hoje e, portanto, este aumento na caça vai requerer um aumento da inspeção sanitária e queria saber como é que isso está a ser atentado, porque sabemos, também tem sido discutido aqui nesta Comissão, a enorme falta de inspectores sanitários. E, finalmente, gostaria de saber como é que o Governo pretende monitorizar estes objetivos em coordenação com os caçadores, porque os caçadores sentem-se atacados, sentem-se subjugados em taxas, sentem-se subjugados em burocracias e em imposições e não estão a perceber como é que podem ser um parceiro quando são atacados pelo Governo e quando têm a sensação de que são personas não gratas no panorama político nacional. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu, antes de dar a palavra ao Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, quero só dar nota a todas as senhoras e senhores deputados que este requerimento do Partido Socialista entrou como classificado de urgente, pedindo audição urgente, e teve o tratamento por parte da mesa, como todos os requerimentos urgentes. Tem a palavra o Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, do Grupo Iniciativa Liberal. Muito obrigado e muito bom dia, Sr. Presidente. Saúde do Sr. Secretário de Estado da Conservação da Natureza e Floresta, João Paulo Catarino. Muito obrigado pela sua presença aqui. Acabámos de ouvir que a explicação deste requerimento foi urgente e está cá, certamente com muito gosto e com a velocidade que este assunto merece. E eu não vou usar o meu tempo todo, porque a minha pergunta é muito simples, é quando é que podemos esperar que medidas concretas? Portanto, que medidas concretas vão ser adotadas do ponto de vista sinergético, do ponto de vista agrícola e do ponto de vista da conservação da natureza, quando, sob que formato? Porque estamos naquela altura de lua de mel, que é a altura da publicação do estudo. Mas não podemos esquecer que este estudo aparece, é contratado em 2020, aparece entregue no Ministério do Ambiente no final de 2022, portanto demorou 27 meses a ser feito, mas só é adjudicado depois de anos de queixas por parte de agricultores e outros interessados nos danos e na percepção de que havia uma população de javalis completamente descontrolada. E, portanto, para não estarmos daqui para a frente, esta é a fase de lua de mel, está tudo bem, porque é um estudo, finalmente temos alguns dados. Para não estarmos daqui para a frente a ouvir as mesmas queixas, que é atraso nas decisões e não escuta dos principais interessados, gostava de saber exatamente o que é que vai acontecer daqui para a frente e se vai envolver ou não agentes, nomeadamente do setor agrícola. Esta Comissão de Agricultura vai-me desculpar que tenha particular foco no interesse dos agricultores e da agricultura, porque até aqui todos eles se queixam que foram muito pouco envolvidos nesta questão. Portanto, Sr. Secretário de Estado, o que é que vai acontecer daqui para a frente? Recebemos o estudo há 25 minutos, são 113 páginas, a minha capacidade de síntese não chega a tanto, não consigo fazer perguntas mais concretas sobre o que lá está. O que lhe vou dizer é que vou estar muito atento àquilo que vai sair daqui, quer em termos de alterações de normas sinergéticas, quer em termos de outras medidas que a Secretaria de Estado da Conservação da Natureza e Florestas entende tomar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra o Sr. Secretário de Estado para responder às questões colocadas pelas senhoras e senhores deputados. Tem cerca de 10 minutos para responder às questões. Muito obrigado. Eu, se calhar, começaria aqui, então, pela questão do envolvimento dos agricultores e das associações de produtores, das associações de caçadores, no fundo, as entidades gestoras das zonas de caça. É para vos dizer que este trabalho foi efetivo. Este trabalho foi efetivamente feito com o envolvimento e com a parceria deles. Aliás, foi imprescindível, até porque, como viram pelo estudo, ou seja, não tiveram com certeza muito tempo para ver, mas foram as entidades gestoras das zonas de caça, foram as principais parceiras da Universidade
de Aveiro na realização do estudo, que eles foram, no fundo, parceiros efetivos na realização deste estudo, até como não tinha que ser. Aliás, a caça deve ser, eu costumo dizer que a caça é a parceria público-privada em Portugal com maior sucesso, porque o Estado concessionou um bem público, que é a caça há 20 e tal, 30 anos, ao movimento associativo. Hoje temos mais de 2.500 associações e clubes de caçadores, temos mais de 100 mil associados nesses clubes, e hoje esse é um património que é gerido de forma eficiente pelo movimento associativo. Quer dizer, e por isso tudo o que vier a ser feito, tudo o que tem sido feito no setor da caça, tem que ser obrigatoriamente feito com eles, até porque eles são um exemplo nacional de como gerir um bem público da forma, e naquelas condições, nos territórios mais difíceis, nos territórios mais, no mundo rural em particular. Por isso, este trabalho tem sido efetivamente feito com eles, foi trabalhado com eles, e dizer que, obviamente, aquela animosidade que existe eventualmente em relação à caça nunca existiu em relação do Governo com a caça. Como sabem, eu tenho esta tutela já pelo menos há 2 governos e, da minha parte, houve sempre um trabalho profícuo e um reconhecimento do papel dos caçadores no equilíbrio dos ecossistemas e na importância que eles têm até a gerar rendimento para estes territórios. Por isso, da nossa parte, do Governo, nunca houve qualquer animosidade em relação ao setor da caça, antes, pelo contrário, vemos e reconhecemos neles uns parceiros efetivos para ajudar a desenvolver aqueles territórios e equilibrar os ecossistemas. E, aliás, temos tido da parte deles, desde a primeira hora, um trabalho, uma colaboração profícua. Devo dizer, por exemplo, quando foi necessário proibir a caça à rola em Portugal, eles próprios, na primeira reunião que fizemos, em que apresentámos o facto de termos dados objetivos de que a população da rola em Portugal tinha reduzido substancialmente, eles foram os primeiros a aceitar que se deixasse de caçar e que fosse proibida a caça à rola em Portugal. Por isso, para vos dizer que a posição do setor, das organizações federativas do setor da caça, tem tido com o Governo uma relação muito cordial e, acima de tudo, muito colaborativa. Por isso, desde a primeira hora, eles foram efetivamente envolvidos neste estudo, neste estudo em concreto e que foi realizado pela Universidade de Aveiro. E isto, obviamente, responde também um pouco, o deputado Coutinho Figueiredo ajuda-me a responder aqui ao deputado Pedro Frazão, quando diz que o estudo foi encomendado em 2020, por isso não foi com certeza por causa do requerimento do deputado Pedro Frazão que nós fomos encomendar à pressa ao estudo. Ele foi efetivamente encomendado em 2020. É verdade, a Universidade de Aveiro levou muito tempo a entregar o estudo, tiveram um conjunto de dados, tiveram imensos dados que acabaram por ter que trabalhar e isso, segundo, foi a justificação para que o estudo levasse tanto tempo a ser entregue. Mas pronto, temos hoje o estudo e temos hoje atestado de forma científica e académica que temos realmente um problema com o sobredimensionamento da população de javalis em Portugal. Isto também, obviamente, as razões serão com certeza todas aquelas que estão no estudo. Há aqui uma que eu julgo que foi desvalorizada, que tem a ver com o facto de termos estado 1 ano e pouco sem caça em Portugal na altura da pandemia e, obviamente, uma espécie com as características do javali que prolifera daquela forma, é natural que, não tendo sido reduzido substancialmente as suas populações naquele período, tenha efetivamente aumentado substancialmente durante o período de pandemia, porque não houve, como sabe, pelo menos 1 ano e pouco caça. E isso impacta, não podia deixar de ser fortemente. Depois, em relação à questão de falar com a agricultura ou o Ministério da Agricultura não conhecer o estudo, devo dizer que no dia em que apresentámos o estudo, o secretário tive a honra de ter o secretário de Estado da Agricultura ao meu lado, por convite, e obviamente a Agricultura e o secretário de Estado da Agricultura conhecem efetivamente o estudo, estão a trabalhar efetivamente numa daquelas medidas de que vos falei, que é precisamente trabalhar com a Comissão Europeia a possibilidade, e passando já efetivamente às medidas, que é aquilo que provavelmente que mais nos interessa aqui, trabalhar com a Comissão Europeia a possibilidade dos seguros de colheita poderem também apoiar as entidades gestoras no pagamento, no ressarcimento aos agricultores, obviamente apoiando
esses seguros de colheita e, obviamente, baixando o prémio, porque acaba por ser um prémio demasiado elevado para as atividades gestoras das zonas de caça. É uma competência, o ressarcimento aos agricultores, como já me ouviram aqui dizer, é uma competência exclusiva, de acordo com a lei da concessão da caça, das entidades gestoras das zonas de caça, mas obviamente temos consciência que muitas delas não têm rendimentos suficientes para o fazer. Por isso é que nós, na altura da pandemia, o Governo apoiou as entidades gestoras das zonas de caça com mais de 2 milhões de euros, para elas, efetivamente, com o apoio do Fundo Ambiental às entidades gestoras das zonas de caça, com mais de 2 milhões de euros. Abrimos na altura também no PDR a linha para o apoio sinergético com 5 milhões de euros e houve um conjunto de candidaturas significativas. Essas candidaturas permitiam precisamente, muitas delas para além de fazer campos de alimentação, permitiam também encomendar proteções para proteger as culturas agrícolas. Houve algumas entidades gestoras que o fizeram, candidaturas, outras não o fizeram. Vamos agora abrir novamente, para além de todas as outras componentes florestais que também vamos abrir, e falaremos agora daqui a pouco, o Sr. Ministro falará também nisso, mas vamos abrir também, mais uma vez, a medida do apoio sinergético do PDR com mais de 2 milhões de euros, ainda durante este mês ou no início do próximo, precisamente para incentivar as entidades gestoras das zonas de caça a poderem candidatar-se e, obviamente, ter aquele apoio para ajudar os agricultores na proteção das suas culturas. Para além disso, dizer-vos que das medidas efetivas da profissionalização dos caçadores, ou da pergunta do deputado João Marques, não é uma questão que está em cima da mesa, é uma possibilidade que alguns países da Europa estão a adotar. Julgo que não chegámos aí ainda, não há necessidade nenhuma de profissionalizar ou de criar a profissão do caçador, não é? Não é de forma alguma a nossa intenção. A nossa intenção passa precisamente por alargar os períodos de caça à espera, obviamente por correções de densidade, como disse o Sr. Deputado, o ICNF tem instruções políticas para as conceder de forma quase automática, ou seja, todos os agricultores que queiram fazer correções de densidade nas suas culturas o possam fazer e tenham uma resposta automática para que e isso tem vindo a existir, realmente há regiões, nomeadamente na Lesíria, na zona do milho, onde praticamente hoje já por correções de densidade se caça praticamente o ano todo, mas a nossa intenção é alargar realmente por o processo de espera, que atualmente só se pode fazer durante os períodos de lua cheia, possa acontecer também praticamente o ano todo. Em relação à alimentação artificial, que falou nisso, também não vemos razão para proibir a alimentação artificial, até porque a alimentação artificial não é só para as espécies cinegéticas, é para todas as espécies selvagens, e quando nós apoiamos e fomentamos as espécies cinegéticas, estamos também a fomentar e a apoiar todas as outras espécies selvagens que nos interessa, obviamente, conservar e manter no ecossistema, porque dessa forma temos-lo mais equilibrado. Por isso não é uma opção que tenhamos também pensada para esse efeito. Depois, para além destes apoios de que vos falei, o Governo não descarta a possibilidade de acompanhar e monitorizar. Nós vamos, obviamente, trabalhar com os caçadores e com os agricultores e monitorizar, a mesma Universidade de Aveiro fará essa monitorização com o professor Carlos Fonseca, mas a nossa intenção é, se efetivamente não conseguirmos por via dos seguros ou por eventualmente por os apoios das entidades gestoras não forem suficientes. Devo dizer que quando nós apoiámos com mais de 2 milhões de euros as entidades gestoras das zonas de caça, era precisamente para elas também ajudarem e ressarcirem alguns dos proprietários que tenham tido alguns prejuízos efetivos. Foi para, no fundo, ajudar a criar campos de alimentação, a fazer proteções, e isso para além de todos os outros apoios do PDR. Agora, a resposta efetiva passa por aumentar os períodos de caça e aumentar a caça para controlar esta espécie. O estudo diz-nos que estamos a caçar, temos que aumentar 20% a 30% o esforço de caça ao javali por ano nos próximos 5 anos. É isso que vamos tentar fazer e incentivar as entidades das zonas de caça e os caçadores a fazê-lo. Obviamente que temos aqui, como disseram e bem, um problema. Nós temos cada vez menos caçadores, temos caçadores mais envelhecidos e por isso precisamos também de rejuvenescer essa atividade, porque para nós é uma atividade
que acho que faz todo o sentido. Aliás, eu diria mais, eu acho que a caça, o javali, veio provar efetivamente a necessidade do ato venatório para fazer o equilíbrio dos ecossistemas quando as espécies entram em desequilíbrio, ou por excesso, neste caso, e por isso é que o Governo está empenhado em apoiar e trabalhar em conjunto com os agricultores, com as entidades das zonas de caça, com estas medidas, e não descarta a possibilidade, se for necessário, se no limite não conseguirmos reduzir substancialmente para os valores de equilíbrio do ecossistema o número de espécies, de indivíduos, de identificar outras medidas que possamos vir a tomar. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Coloco às senhoras e senhores deputados se pretendem uma segunda ronda. O Sr. Deputado Pedro Frazão pede uma segunda ronda. Antes de fechar as inscrições, quem se pretende inscrever para uma segunda ronda? A Sra. Deputada Fátima Ramos, do PSD, e o Sr. Deputado Norberto Patinho. Por essa ordem de inscrição, iremos dar início à segunda ronda de 2 minutos por intervenção do Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Frazão, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, muito obrigado pelos seus esclarecimentos e parabéns pelo grito do Ipiranga da libertação do PAN. É porque quem ouve o Sr. Secretário de Estado falar aqui hoje e estar tão veementemente ao lado dos caçadores, e aliás dar-lhe também os parabéns por ter ido inaugurar a Expo Caça em Santarém este ano, e de facto é verdade que o PS está liberto agora dos votos do Orçamento de Estado do PAN e por isso pode ter uma governação mais consentânea com aquilo que são as populações e com aquilo que é o mundo rural e, portanto, apesar de tudo, isso é um bom sinal. Mas, de facto, esses 2 milhões de euros que o Sr. Secretário de Estado arvorou parece-nos ainda pouco, porque só no primeiro semestre de 2021 os prejuízos causados pela presença de javalis superou 1 milhão de euros. Eu não consegui encontrar outros valores, mas gostava de que me pudesse dizer se, de facto, esses 2 milhões de euros foram suficientes para ressarcir os agricultores e ainda construir barreiras e vedações que impedissem a entrada de novas varas de javalis nas culturas, que são, de facto, uma grande problemática, principalmente nas ceeiras de milho, mas também em outras culturas. E também voltar a perguntar ao Sr. Secretário de Estado se tem coordenado com a tutela da agricultura, nomeadamente com a DGAV, a maior pressão sobre a inspeção sanitária que vai ter que ser feita sobre estas carcaças. Estas carcaças podem representar uma enorme mais-valia do ponto de vista do setor das carnes. A própria Associação dos Industriais da Carne tem há vários meses solicitado também que não só existam locais de desmancha para as peças de caça, mas também que se faça um incremento do corpo de inspeção sanitária para as montarias. Isso é absolutamente importante para que este plano do Governo tenha um bom outcome, uma boa conclusão. E, portanto, deixo-lhe esta pergunta muito concreta. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Fátima Ramos, tem a palavra. Sim, muito obrigada mais uma vez, Sr. Presidente. Queria apenas aqui colocar a seguinte questão. O Sr. Secretário de Estado falou e bem que o Governo tem reforçado os apoios para as associações de caçadores que gerem as zonas de caça associativas, no sentido de essas associações de caçadores indemnizarem e apoiarem os agricultores. Mas está mais do que demonstrado que, não obstante esse maior apoio, aquilo que chega aos agricultores é claramente insuficiente. E por esse facto eu gostava de perguntar se, para além desses apoios às zonas de caça e a esses clubes de caçadores, se o Governo tem previstas outras medidas que vão diretamente para os agricultores e para que os apoiem. Depois queria ainda colocar outra questão. Eu sei que sabemos que a Carta de Perigosidade foi suspensa até 2024. Sabemos disso, mas sabemos que, tal como ela estava, criava inúmeras dificuldades a quem queria andar no território, nomeadamente nos períodos mais quentes. Por isso, gostava de saber se estão a compatibilizar este aumento dos períodos de caça e outros com aquilo que está previsto na Carta de Perigosidade. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Norberto Patinho, tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Portanto,
só um esclarecimento, portanto não me compete a mim justificar quando chegou o documento ou não. Só queria referir que o requerimento do Partido Socialista para ouvir com urgência o Sr. Secretário de Estado prendia-se com o facto de sabermos dos trabalhos em torno deste estudo, deste plano, e o facto de entendermos que não sabíamos, no dia em que apresentámos, foi nesse dia precisamente que recebemos o convite para estar em Évora, mas o que nós tínhamos era interesse em saber mais informação. E penso que, pelo menos, a intenção do requerimento não era debatermos hoje aqui as conclusões, nem o estudo em si, era termos informação do Sr. Secretário de Estado sobre essa matéria, o que aconteceu e que todos os que estiveram presentes na sessão em Évora tiveram a oportunidade de ouvir de viva voz, através dos investigadores, muitas das questões ou muitas respostas às questões que, entretanto, aqui foram colocadas. Nomeadamente uma que se refere ao eventual atraso deste estudo. Este estudo, com certeza, pois não era possível ser feito como a pedido do Chega, até porque teríamos que dar ordem aos javalis para, num fim de semana alargado, eventualmente poderem circular no país para fazermos esta contagem, para fazermos uma série de trabalhos, e isso não era possível. Este trabalho foi um trabalho que resultou de um trabalho de campo muito rigoroso, muito intenso, muito intensivo, e que teve por meio o Covid. E o Covid, não sendo desculpa para tudo, foi algo que afetou determinantemente a caça, os períodos de caça e a forma como a caça se executou, e isso, com certeza, que seria um elemento menos fidedigno para efeitos do estudo. Uma última referência, portanto, na sessão em Évora ficou claro, portanto, e foi referido pelos investigadores, a parceria com as organizações, quer sejam elas agrícolas, quer sejam da caça. Vou terminar, Sr. Presidente, só referindo, portanto, que gostava de saber, portanto, e percebi que há um interesse muito grande sobre a carne de javali e o que é que se pensa fazer em termos de tratamento. Obrigado, Sr. Deputado. Que ela circule para a Espanha como tem sido até aqui. Obrigado, Sr. Presidente, desculpa. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Secretário de Estado tem a palavra para responder no máximo até 6 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começaria então aqui pelas questões do deputado Pedro Frazão, em relação, para ser rigoroso, os 2,2 milhões que nós demos às entidades gestoras de zonas de caça não foi com o objetivo exclusivo de ressarcir os agricultores. Foi, no fundo, compensá-los pelo facto de terem que pagar taxas e não poderem caçar, para, obviamente, equilibrar, digamos assim, a tesouraria destas associações e fomentando os campos de alimentação, com um conjunto de ações, mas, obviamente, alguns deles, provavelmente, terão ajudado a pagar, presumo eu, alguns destes prejuízos. Depois, a questão do aproveitamento económico que foi aqui colocada também, de forma transversal, do aproveitamento económico da carne de javali para o mercado, é uma questão que Portugal não tem aproveitado bem. E a Espanha, por exemplo, e alguns países da Europa, como sabemos, a carne de caça, especial caça maior, é muito aproveitada e até valorizada. Cá em Portugal, nem tanto. Nós tivemos um apoio, a associação, um conjunto de entidades lideradas pelo Clube Português de Monteiros, teve um apoio do Fundo Florestal Permanente, agora do Fundo Ambiental, precisamente para valorizar a carne da caça maior e para criar circuitos de comercialização e para criar, no fundo, fez um trabalho extraordinário com uma cooperativa, que é a PEC Nordeste, de lá em cima, que houve um conjunto de iniciativas a nível nacional e é um trabalho que agora temos também uma candidatura em análise também no Fundo Ambiental, precisamente para continuar este trabalho da valorização da carne de caça maior e, acima de tudo, para criar condições para que ela possa ser desmanchada e comercializada em Portugal, à semelhança daquilo que os outros países da Europa fazem. Aliás, isto é para nós um prejuízo significativo, porque muita desta carne, como sabem, vai daqui para a Espanha e depois é transformada em Espanha e alguma até volta para cá, e por isso é uma questão que temos mesmo que resolver e estamos a trabalhar com o Clube Português de Monteiros e com o DGAV, que é, obviamente, a entidade aqui do licenciamento, passando aqui também às questões das inspeções sanitárias, neste caso. Sendo uma competência do Ministério da Agricultura e da DGAV, tem sido articulada com o Ministério do Ambiente e, como sabem, todas as montarias obrigatoriamente tem que haver uma inspeção, tem que ter um veterinário e a carne tem que ser testada.
Do estudo também resulta que não temos peste suína, nenhum das carcaças que foram todas analisadas manifestou felizmente, qualquer vestígios de peste suína africana, mas é um problema sério, como sabemos, e obviamente sendo o javali um portador desta peste, é importantíssimo que o controlar, por isso é que estes abates serão todos eles monitorizados, têm que ter obrigatoriamente inspeção sanitária e depois vamos também aumentar os testes, porque precisamos, pelo menos em algumas regiões do país, de acompanhar e monitorizar muito perto as doenças do javali, nomeadamente também a tuberculose, mas essencialmente a questão da peste suína, que é aquela que mais nos preocupa. Os apoios aos agricultores, como disse, nós temos dado estes apoios pontuais, não pomos de parte a hipótese de continuar a ajudar as entidades todas das zonas de caça. Temos este instrumento financeiro comunitário, que é o PDR, e que vamos ter também no PEPAC. Enquanto tivermos estes instrumentos, devemos usá-los, não é? Nós estamos a usar orçamento de Estado, apesar de, para coisas excepcionais, como fizemos na altura da pandemia, termos apoiado com estes 2,2 milhões de euros as entidades gestoras das zonas de caça. A questão de que falou da Carta de Perigosidade, a Carta de Perigosidade que foi alterada recentemente, como sabe, de acordo com o compromisso que tínhamos, e agora dependerá muito também das comissões subregionais também permitirem ou não a caça naqueles períodos de risco muito elevado e máximo. Pronto, ou seja, no fundo, com estas alterações que viemos a fazer e com a possibilidade das comissões subregionais que funcionam nas comunidades intermunicipais poderem conformar as áreas prioritárias de prevenção e segurança em função da sua especificidade local, podem eles próprios aí definir o que é que querem ou não, se querem permitir a caça nesses períodos ou não. Eu acho que a maior parte onde a caça realmente tem um valor e é entendida como tal, provavelmente as pessoas e essas entidades podem excepcionar a caça, e a caça pode ser também uma atividade nesses dias de maior risco de incêndio. Ou seja, uma decisão que passou para as comissões subregionais de defesa da floresta contra incêndios. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Fica então assim concluída esta primeira parte da nossa reunião, seja a audição do Sr. Secretário de Estado da Conservação da Natureza e Florestas, João Paulo Catarino, a quem agradeço a sua disponibilidade para responder a estas questões colocadas pelos senhores e senhores deputados, a requerimento do Grupo Parlamentar do PS sobre a população do javali em Portugal. Senhoras e senhores deputados, um breve e curto intervalo para o Sr. Ministro do Ambiente e Ação Climática dar, então, as boas-vindas a esta Comissão. Até já, senhores deputados.